Bom, pessoal, então vamos finalizar esse vídeo de hoje, o conteúdo da parte de teoria de grupos, tá? Apesar de que no livro texto tem muito mais coisa para se estudar depois, mas devido a ementa que a gente tem que ver e o que ainda falta ser visto, que é a parte sobre polinômios, né? Então, em geral, esse conteúdo de teoria de grupos a gente faz até essa parte do primeiro teorema de homomorfismo, tá? Então, na aula passada, eu comentei, né, esse resultado, só o enunciado dele, e a gente vai provar hoje, tá bom? Aí tem dois corolários decorrentes desse teorema, e aí a gente encerra com isso essa parte do conteúdo. Bom, então só para relembrar rapidamente, o teorema 3, né, que é o primeiro teorema de homomorfismo, ele dá algumas informações acerca de a gente considerar um homomorfismo entre dois anéis G e G', tá? Então, quando a gente considera um homomorfismo entre dois anéis G e G', e o G com o elemento neutro que a gente chama de E, o G' de E', tá? O elemento neutro dele. Então a gente tem três coisas que podem ser provadas a respeito desse homomorfismo. Primeiro, é que a imagem do homomorfismo psi, que é justamente o conjunto psi de G, né? Ou seja, são todos os valores que psi de G assume quando G varia no domínio. Esse camarada aqui é um subgrupo do contradomínio, tá? Claro, ele é um subconjunto, né, do contradomínio, então na verdade o que o item A diz é que ele é um subgrupo. O item B fala que esse conjunto N de psi, que a gente chama de núcleo do homomorfismo, que é formado pelos elementos do domínio tal que psi de G vai no elemento neutro de G', tá? Ele vai ser um subgrupo do domínio, só que, além disso, ele vai ser normal, tá? Ele é um subgrupo normal de G, certo? E, além disso, a psi é injetiva se somente se o núcleo da psi é igual ao E, tá? E o item C nos diz que se a gente considerar o grupo quociente G quocientado com núcleo, que a gente pode considerar, né, porque o núcleo é normal pelo item B, isso é isomorfo à imagem de psi, certo? Então, como eu falei na última aula, no final, é um resultado bem semelhante ao que a gente provou lá na parte de anéis, né? A gente também tinha um teorema de homomorfismo para anéis, certo? Aqui no caso a gente tem o teorema de homomorfismo para grupos, tá bom? Então vamos lá provar isso. Bom, aí então no caso do item A, certo? No caso do item A, a gente quer provar que aquele conjunto de imagem, né, o IM de psi, é um subgrupo de G'. Então a gente vai provar como? A gente vai provar usando uma daquelas variações lá do resultado sobre subgrupos. Então a gente vai usar a variação que dizia que basta a gente mostrar que se eu tenho um subconjunto de um grupo G, para ele ser um subgrupo, ele é não vazio, e para quaisquer dois elementos que eu pego neles, um deles operado com o inverso do outro pertence a esse conjunto ainda, né? Então vamos lá. No caso aqui, observe que uma coisa que a gente já pode também falar sobre qualquer homomorfismo de grupos é que ele leva né? Para a gente mostrar que ele é não vazio, basta a gente mostrar que existe esse conjunto, que existe um elemento nele, pelo menos, né? Então, ó, como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar isso a partir do fato de que qualquer homomorfismo, quando eu aplico ele no elemento neutro do domínio, isso vai no elemento neutro do contradomínio, tá? Então, de fato, isso é verdade, certo? Quando eu pego psi de E, isso vai dar o E', e aí o E' vai pertencer à imagem, com isso ele vai ser diferente de vazio, esse conjunto. Por que isso é verdade, né? A gente consegue provar isso a partir dessa igualdade aqui, ó. Eu sei que E operado com E dá o próprio E, então o que é que eu faço? Aplico a psi nessa igualdade, aí desse lado vai ficar psi aplicado em E operado com E, e do outro lado fica psi de E, tá? Então eu vou ter o quê? Aqui o livro fez o favor de cometer um erro, né? Porque ele devia ter colocado, quando eu usar o fato que a psi é um homomorfismo, psi de E operado com E, é psi de E operado com psi de E. Isso vai dar igual a psi de E, certo? E aí se a gente operar com o inverso de psi de E de ambos os lados, eu vou ficar o quê? Com psi de E igual a E', né? Porque do lado direito da igualdade vai ficar psi de E operado com psi de E a menos 1. Do lado esquerdo fica isso e do lado direito fica isso aqui. Então com isso a gente já tem que, de fato, a imagem de psi é um conjunto não vazio, tá? Agora, se eu considerar dois elementos quaisquer na imagem, né, eu chamei aqui psi de G1, psi de G2, então eu vou mostrar que quando eu faço essa operação aqui, que isso é um elemento que pertence à imagem, tá? Bom, mas quando eu faço essa operação, basta a gente observar o seguinte, que eu já comentei isso no último vídeo, né? Quando eu calculo psi, um homomorfismo em algum elemento do domínio e olho para o inverso desse camarada, o inverso disso aqui é o psi de G2 a menos 1,
tá? Então, ou seja, qualquer que seja um homomorfismo, se eu calculo psi de G e quero encontrar psi de G a menos 1, isso é psi aplicado no inverso de G, ou seja, no G a menos 1, certo? Então, isso aqui é psi de G2 a menos 1, do inverso de G2. Então, quando eu usar o fato que é um homomorfismo, isso aqui eu posso escrever dessa forma, tá? Então, ou seja, isso aqui, quando eu opero esses dois camaradas, isso dá psi aplicado num elemento de G. Então, isso aqui tem um formato necessário para pertencer à imagem de psi, certo? Aí com isso a gente conclui que realmente a imagem de psi é um subgrupo, desculpa. A imagem do homomorfismo é um subgrupo do contradomínio, tá? Pronto, agora a gente vai mostrar que o núcleo é um subgrupo. A gente tem 3 coisas no item B para fazer, né? Mostrar que o núcleo é um subgrupo de G, depois mostrar que é um subgrupo normal, que ele é normal, e por último mostrar que o homomorfismo injetivo é equivalente a dizer que o núcleo do homomorfismo é formado apenas pelo elemento neutro, tá bom? Então primeiro vamos provar que ele é um subgrupo. Então nesse caso eu vou usar aquela outra variação do resultado lá, que eu vou mostrar que o elemento neutro de G pertence a ele. Quando eu pego 2 elementos quaisquer e se eu pegar a operação entre eles, o resultado disso, a operação de G, claro, né? Se eu operar esses dois, ainda pertence ao N. E depois eu vou mostrar que para cada elemento no núcleo, o inverso dele pertence a ele. Então aí também com isso eu concluo que ele é um subgrupo, tá bom? Bom, aí vamos lá. O E pertence ao núcleo, por quê? Porque a gente provou justamente no item anterior que psi de E é o E'. Então, ou seja, ele tem justamente a definição, ele satisfaz a definição de pertencer ao núcleo, né? Então, ok. Agora, se eu pego G1 e G2 no núcleo, o que é que eu vou fazer? Eu quero mostrar que quando... Isso quer dizer que psi de G1 é linha, psi de G2 é linha. Então, eu quero mostrar que quando eu pego G1 operado com G2, quando eu aplico psi nisso, ainda também é o E'. Vamos aplicar então, né? Vai ficar psi aplicado em G1, G2, certo? Aí, usando o fato que psi é um homomorfismo, dá isso aqui. Só que pelo fato de G1 estar no núcleo, isso aqui é linha, e pelo fato de G2 estar no núcleo, isso aqui também é linha. E' operado com E' dá o próprio E', então, portanto, G1 operado com G2 pertence ao núcleo, tá? De psi. O item 3, eu vou pegar agora um elemento qualquer do núcleo, certo? E vou mostrar que o inverso dele também pertence, ou seja, eu vou aplicar psi no Ga-1, e mostrar que isso também dá E'. Mas observem, como eu falei também no item A, psi de Ga-1, isso é a mesma coisa que o inverso de psi de G, certo? Mas psi de G é quem? G está no núcleo, psi de G é o E'. Então vai ficar E' elevado a menos 1, mas o inverso do elemento neutro é ele próprio, tá? Então com isso a gente tem que o G1 a menos 1 pertence, o inverso de G pertence ao núcleo. Então nesses 3 itens aqui a gente prova que o núcleo é um subgrupo de G, tá? Pronto, agora a gente vai mostrar que o núcleo é normal, tá? É um subgrupo normal. Então, para isso, o que é que a gente faz? Pega um elemento qualquer no núcleo, pega um elemento qualquer de G, e aí tem que mostrar que quando eu conjugo esse cara do núcleo por esse elemento qualquer que seja esse elemento do núcleo, quando eu conjugo por qualquer elemento de G, ou seja, quando eu olho para isso aqui, ó, que isso aqui, G-1NG, pertence ainda ao núcleo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, para isso aqui pertencer ao núcleo, eu tenho que aplicar psi nele e mostrar que isso ainda dá o quê? O elemento neutro, dá o E', tá? Então, psi de Ga-1NG, isso aqui, como a psi é um homomorfismo, isso aqui a gente pode quebrar dessa forma, né? Na verdade, na definição a gente sempre quebra 2, tem psi de A vezes B, X vezes Y, operado, né? Só que como eu tenho uma coisa que se estende naturalmente na definição de homomorfismo, é que se eu tenho psi de uma soma, de uma quantidade finita qualquer, isso é a soma de psi calculada em cada um dos elementos, assim como... desculpa, eu falei soma, mas é a operação, né? A operação de uma quantidade qualquer de fatores, uma quantidade finita, então a gente pode quebrar, né? Pode calcular psi em cada um deles e operar todos eles, tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que psi de G a menos 1 dentro aqui, né? Psi de N e psi de G. Só que psi de G a menos 1 é o inverso da psi de G. Aí a gente vai ficar então que isso aqui, com isso aqui, né, igual a... Aí do lado direito aqui da igualdade, eu uso o fato de que o N está no núcleo, então psi de N é linha,
tá? Aí eu vou ficar com psi de G menos 1, L', psi de G. Operando esse L' ou com esse camarada ou com esse, então se eu operar com esse aqui, eu vou ficar com psi de G, e aí psi de G menos 1 operado com psi de G dá L', tá? Se eu operar o L' com psi de G menos 1, é a mesma coisa. Então com isso a gente mostra que esse camarada aqui, ó, pertence ao núcleo para qualquer N que pertence ao núcleo e para todo G em G, ou seja, ele é normal em G, tá? Bom, agora por fim a gente vai mostrar a última parte, certo? Que a psi ser injetiva é equivalente a um núcleo ser formado apenas pelo elemento neutro de G. Bom, aí pessoal, eu fiz essa conta aqui mais detalhada um pouco do que como está no livro, certo? Então, vamos lá, certo? No livro ele tenta fazer de uma forma mais resumida, mas eu acho que talvez não fique muito claro numa primeira leitura. Então, para facilitar, vamos fazer essa conta realmente, como a gente está habituado. Dizer que isso aqui é equivalente a isso, né? Eu vou mostrar se só se, eu vou mostrar que se ela for injetiva implica nisso, e depois que isso implica nisso. Então, primeiro, vamos supor que a psi é injetiva, tá? Ou seja, se eu tiver x, y em g tal que psi de x igual a psi de y, então a gente tem com isso o quê? Que o x tem que ser igual ao y, né? Isso é a definição de injetividade. Agora, beleza. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer usar essa informação para mostrar isso aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Para mostrar que isso aqui é verdade, eu tenho que pegar qualquer elemento no núcleo e mostrar que ele tem que ser igual a esse camarada. Então, só vai ter um, que é esse aqui. Aí, então, vamos lá. Seja x um elemento no núcleo, tá? Então, eu tenho que psi de x vai dar quem? L', certo? Mas, observe, psi de x então é igual a L', que por sua vez é quem? Psi de E, tá? Mas aí eu tenho então que para qualquer x no núcleo, psi de x é igual a psi de E. Mas por hipótese, a psi ela é o quê? Injetiva. Então, se essa igualdade aqui está ocorrendo, isso implica o quê? Que o x tem que ser igual ao E. Mas como esse x que eu tomei no núcleo é qualquer, eu acabei de mostrar então que todo elemento do núcleo resume-se apenas ao elemento neutro, tá bom?